A cruz nos dias de Paulo era um instrumento de punição e condenação, símbolo de uma morte horrenda e cruel. Era rejeitada como uma punição para um cidadão romano, para você ter uma ideia. Era reservada para um criminoso vil e desprezível. A morte na cruz, de fato, era algo repugnante. Considere aí algumas razões. Primeiro, o indivíduo não morria por causa de pregos nas mãos e pés. Esses não são órgãos vitais. Eles morriam de inanição. Ficavam pendurados ali por dias, sob o rigor do sol de dia e do frio à noite. As suas mãos estavam pregadas e, com isso, não poderiam se servir delas para enxotar as moscas e os insetos. Terceiro, o peso do corpo, somado com a lei da gravidade, além de que nos pés o apoio era em declive, trazia aí ao condenado terríveis cãibras e desconforto. Imagina. 4. A cruz era levantada em lugar onde as pessoas pudessem vê-la. Seria um espetáculo para servir de exemplo para todos. E quinto, e por último, o condenado era despido completamente e exposto dessa maneira como um ato de extrema humilhação. Como poderia esse instrumento ser uma glória para Paulo? Tome aí a sua lição e estude comigo o tema Gloriando-se na Cruz. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Paulo se volta agora para a cruz, não como um instrumento de violência, de horror, mas para o que aconteceu nela. A sua atenção sai do instrumento de tortura e se volta para o homem da cruz. Jesus era muito importante para Paulo. Ele aparece pelo menos em 45 vezes na Epístola aos Gálatas. Isso significa que um terço dos versículos dessa carta contém alguma referência a Jesus Cristo. A pessoa de Cristo cativava pessoalmente a Paulo. E era Jesus que tornava a cruz gloriosa. As feridas provocadas pela cruz tornavam Jesus um homem fascinante para Paulo. Essas feridas fazem de Jesus um símbolo e um manifesto para todos aqueles que sofrem por causa da justiça. Olha aqui para mim. Se algum dia você sofrer injustamente, se alguém lhe trair, se alguém lhe machucar, lembre-se, Jesus sabe o que você sente. Ninguém poderá dizer, Jesus, o Senhor não sabe o que é ser maltratado, injuriado, tratado com desprezo. Amigo, para ele, palavras como essas lhe soa muito familiar, entende? Bom, a cruz dava ao apóstolo um novo sentido, uma nova direção para a sua religião. Aliás, a cruz lhe dava um novo rumo para a sua vida. Por isso, ele diz, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. A cruz não deve ser vista como um amuleto que você pode pendurar no pescoço. Ela é muito mais do que isso. A cruz é símbolo de algo universalmente grandioso, imenso. Olha aqui para mim. Nela morreu o substituto da humanidade. A cruz muda tudo para o cristão. Ela nos desafia não apenas a reavaliar a maneira de ver a nós mesmos, mas também a maneira pela qual nos relacionamos com os outros. Por quê? Nela vemos o preço que foi pago por cada um. Amigo, somos alvos da cruz de Cristo. Ela é a nossa liberdade.